Olá, queridos espectadores do nosso canal. Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada pelas páginas mais sombrias da história humana. Antes de começarmos esta história perturbadora que vai arrepiar vocês da cabeça aos pés, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar aquele like maroto para nos ajudar a crescer cada vez mais. Hoje vamos mergulhar nos segredos mais obscuros do Antigo Egito, onde poder, luxúria e sangue se misturavam nos corredores silenciosos dos palácios faraônicos. Capítulo 1. O segredo do harém, no coração do Antigo Egito, onde as areias douradas do deserto beijavam as águas sagradas do Nilo, erguia-se o majestoso palácio do faraó Rutepu. Era o ano de 1320 a.C. E o Império Egípcio vivia seus dias de maior esplendor e decadência moral. Por trás das muralhas de pedra calcária e dos jardins perfumados com lótus e jasmim, escondiam-se segredos que fariam os próprios deuses tremerem de horror. O harém real era um mundo à parte. Um labirinto de corredores sussurrantes onde dezenas de mulheres viviam em luxo dourado e prisão perpétua. Cada uma delas havia sido escolhida por sua beleza excepcional, vindas dos 4 cantos do império, núbias de pele ébano com olhos como estrelas, sírias de cabelos dourados como o trigo, líbias de formas voluptuosas que faziam os homens perderem a razão. Todas elas compartilhavam o mesmo destino: servir aos prazeres carnais do divino Faraó Utepu. Entre essas mulheres, uma se destacava como a mais bela de todas. Seu nome era Enut, e todos acreditavam que ela era a filha legítima do faraó com uma de suas esposas reais. Seus olhos eram verdes como as águas profundas do Nilo durante a cheia, sua pele dourada como o ouro puro dos tesouros faraônicos, e seus cabelos negros caíam em ondas sedosas até a cintura. Quando caminhava pelos corredores do harém, o próprio ar parecia se mover em reverência à sua presença. Mas a verdade sobre Enut era muito mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Ela não era filha de uma esposa real, mas sim o fruto proibido de uma paixão selvagem entre o faraó Rutepu e uma escrava núbia chamada Caimozet. Esta mulher havia chegado ao palácio como parte do tributo de uma campanha militar vitoriosa no sul, trazida acorrentada junto com ouro, marfim e especiarias exóticas. Caimozet possuía uma beleza que desafiava os padrões da época. Sua pele era escura como a noite sem lua, seus lábios eram cheios e sensuais, e seus movimentos tinham uma graça felina que hipnotizava todos os homens que a viam. Quando foi apresentada ao faraó como parte de seu harém, Rutepu sentiu uma atração tão intensa que chegou a questionar sua própria divindade. Como um deus poderia ser dominado por desejos tão carnais por uma simples mortal? Durante meses o faraó visitou os aposentos de Cainwase todas as noites, abandonando suas esposas reais e outras concubinas. Ele se perdia nos braços daquela mulher como um homem comum se perde na bebida ou no ópio. Sussurrava em seus ouvidos palavras de amor que jamais havia dito a nenhuma outra mulher. Prometia-lhe liberdade e riqueza se ela lhe desse um filho. E Caimozet engravidou. Mas quando a criança nasceu, uma menina de beleza extraordinária que combinava as melhores características de ambos os pais, o faraó tomou uma decisão que mudaria o destino de todos os envolvidos. Ele não poderia reconhecer publicamente uma filha bastarda de uma escrava, pois isso mancharia sua linhagem divina aos olhos do povo e dos sacerdotes. Então criou uma mentira elaborada. Rutepu anunciou que a criança era filha de uma de suas esposas menores, que havia morrido no parto. Caimozet foi enviada para trabalhar nas cozinhas do palácio, longe dos olhos curiosos da corte, e a menina foi criada como princesa legítima. Recebeu o nome de Enut, que significa senhora
em egípcio antigo e foi educada com todos os privilégios de uma filha real. Mas os deuses egípcios eram conhecidos por sua justiça implacável, e o destino tem maneiras cruéis de corrigir as mentiras dos mortais, mesmo quando esses mortais se consideram divinos. Conforme Enute crescia, sua beleza se tornava cada vez mais deslumbrante. E o faraó começou a olhar para ela com olhos que não eram apenas paternais. A princesa havia herdado não apenas a beleza exótica de sua mãe, mas também uma sensualidade natural que despertava desejos perigosos no coração de seu próprio pai. Quando Enute completou 16 anos, idade considerada perfeita para o casamento na sociedade egípcia, o faraó tomou uma decisão que horrorizaria até mesmo os mais depravados nobres de sua corte. Em vez de arranjar um casamento político vantajoso para ela com algum príncipe estrangeiro ou nobre egípcio, Rutepu decidiu que Enute se tornaria sua concubina oficial. A justificativa que ele deu aos conselheiros e sacerdotes foi que a beleza de Enute era tão extraordinária que apenas um deus como ele seria digno de possuí-la. Ele citou precedentes históricos de faraós que haviam se casado com suas próprias filhas para manter a pureza da linhagem divina, embora todos soubessem que tais uniões eram raras e geralmente motivadas por necessidades políticas extremas, não por luxúria pessoal, e assim, numa cerimônia privada realizada nos aposentos mais secretos do palácio, Enute foi oficialmente incorporada ao harém de seu próprio pai. Ela não tinha escolha na questão. Nenhuma mulher no Antigo Egito, por mais nobre que fosse, tinha o direito de recusar os desejos do faraó. Mas o que tornava a situação ainda mais perturbadora era que Enute parecia aceitar seu destino com uma resignação que beirava a complacência. Talvez ela realmente acreditasse que era uma honra ser escolhida pelo Deus-Rei, ou talvez tivesse sido tão bem manipulada desde a infância que não conseguia enxergar a natureza abominável da situação. De qualquer forma, Enute se tornou a favorita absoluta do harém, recebendo as melhores joias, as roupas mais finas e os aposentos mais luxuosos. Capítulo 2. A verdade sobre Enute. Nos corredores sussurrantes do harém real, onde os segredos eram moeda mais valiosa que o ouro, apenas uma pessoa conhecia toda a verdade sobre a origem de Enute. Seu nome era Mentete, uma mulher já madura que servia como supervisora das concubinas mais jovens. Ela havia chegado ao palácio décadas antes como esposa menor do faraó anterior, pai de Rutepu, e havia testemunhado a ascensão e queda de inúmeras favoritas ao longo dos anos. Amenhotep possuía uma memória prodigiosa e olhos que nada escapava. Ela havia estado presente na noite em que Caimoaset deu à luz Enute. Havia visto o desespero nos olhos da escrava núbia quando lhe arrancaram a filha dos braços e havia presenciado a elaborada encenação que transformou uma bastarda em princesa. Durante todos esses anos, ela guardou esse segredo como um tesouro perigoso, sabendo que tal conhecimento poderia tanto elevá-la quanto destruir. Mas conforme observava Enute crescer e se transformar na obsessão de seu próprio pai, Amenhotep sentia um mal-estar crescente em seu estômago. Ela havia visto muitas perversões na corte egípcia. Era comum que faraós se casassem com irmãs ou meio-irmãs para manter a linhagem pura, mas o que estava acontecendo entre Rutepu e Enute transcendia os limites até mesmo dos costumes mais liberais da realeza egípcia. A situação se tornou ainda mais complexa quando Amenhotep descobriu que Caimoaset ainda vivia. A escrava núbia havia sido transferida para as cozinhas do palácio, onde trabalhava em silêncio, moendo grãos e preparando pães para a mesa real. Ela havia envelhecido prematuramente devido ao sofrimento de ter perdido sua filha, seus cabelos outrora lustros agora grisalhos, sua pele marcada pelas lágrimas que derramava todas as noites em segredo. Caimoaset sabia quem era Enute, é claro. Como poderia
não saber. Ela havia carregado aquela criança em seu ventre por 9 meses. Havia sentido cada movimento, cada chute, cada soluço, quando via a jovem caminhando pelos jardins do palácio, vestida em linho fino e adornada com joias preciosas. O coração de Caimoasete se despedaçava um pouco mais a cada dia. Mas o que mais atormentava a escrava núbia não era apenas a separação de sua filha, era o conhecimento terrível do que estava acontecendo entre Enute e Rutepo. As paredes do palácio tinham ouvidos, e os servos falavam em sussurros sobre os encontros noturnos entre o faraó e sua suposta filha. Caimoasete sabia que estava presenciando um incesto que faria os próprios deuses vomitarem de nojo. Uma noite, quando a lua estava escondida atrás de nuvens pesadas e o palácio dormia em silêncio mortal, Caimoasete tomou uma decisão desesperada. Ela se esgueirou pelos corredores escuros até os aposentos de Amentet, sabendo que a supervisora do harém era a única pessoa no palácio que poderia entender sua angústia. Quando Amentet abriu a porta de seus aposentos e viu Caimoasete parada ali, tremendo como uma folha ao vento, ela soube imediatamente que o momento que tanto temia havia chegado. As duas mulheres se entreolharam em silêncio por longos segundos, cada uma reconhecendo na outra o peso dos segredos que carregavam. Ela é minha filha, sussurrou Caimoasete, suas palavras cortando o ar noturno como uma lâmina afiada. Enut é minha filha. E ele está. Sua voz se quebrou, incapaz de pronunciar as palavras que descreviam o horror que estava acontecendo. Amentet puxou a escrava para dentro de seus aposentos e fechou a porta rapidamente. Ela sabia que tal conversa poderia custar a vida de ambas se fosse descoberta. Eu sei, murmurou ela, suas próprias mãos tremendo. Eu sempre soube. Estive lá quando ela nasceu, vi quando a tiraram de seus braços. As duas mulheres se abraçaram então, unidas pelo horror compartilhado e pela impotência diante da situação. Elas sabiam que não havia nada que pudessem fazer para impedir o que estava acontecendo. Confrontar o faraó seria suicídio, e mesmo que conseguissem provar a verdade sobre o parentesco de Enut, isso apenas resultaria na execução de todas as envolvidas por traição, mas os deuses egípcios, em sua sabedoria cruel, já haviam posto em movimento os eventos que levariam à revelação da verdade. Pois naquela mesma noite, enquanto Caimoasete e Amentet choravam juntas nos aposentos da supervisora, Enut estava descobrindo algo que mudaria tudo para sempre. Ela estava grávida. A descoberta veio através de sinais que qualquer mulher experiente reconheceria: as náuseas matinais que a faziam correr para as bacias de bronze, a sensibilidade nos seios que tornava até mesmo o toque da seda insuportável, a ausência de seu ciclo mensal, que já durava 2 luas completas. Enut havia tentado negar os sinais por semanas, mas finalmente teve que aceitar a realidade terrível. Ela estava carregando uma criança de seu próprio pai. A princesa passou a noite inteira caminhando pelos jardins do palácio, suas sandálias douradas fazendo ruídos suaves sobre as pedras polidas dos caminhos. Ela olhava para as estrelas brilhantes no céu egípcio, perguntando-se se os deuses estavam rindo ou chorando por sua situação. Como uma criança nascida de tal união poderia ser abençoada? Que tipo de maldições cairiam sobre uma criança concebida em incesto? Mas Enut também sabia que não tinha escolha a não ser contar ao faraó sobre sua condição. Esconder uma gravidez no harém real era impossível. Havia parteiras e médicos que examinavam regularmente todas as concubinas, e qualquer tentativa de ocultar tal informação seria descoberta rapidamente. Além disso, se a criança fosse um menino, ele poderia potencialmente se tornar herdeiro do trono, o que tornava a situação ainda mais complexa do ponto de vista político. Na manhã seguinte, com o sol nascente pintando o céu de dourado e carmesim,
Enute se dirigiu aos aposentos privados do faraó. Ela o encontrou tomando seu desjejum matinal, servido em pratos de ouro puro por servos silenciosos que se moviam como sombras. Quando Rutepo viu sua concubina favorita se aproximar, seu rosto se iluminou com um sorriso que misturava amor paternal e luxúria carnal de uma maneira que fazia o estômago revirar. Minha bela Enute, disse ele, estendendo a mão para que ela se aproximasse. Você parece pálida esta manhã. Não está se sentindo bem? Enute se ajoelhou diante do trono dourado de seu pai, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto tocava a testa no chão frio em sinal de reverência. Meu senhor e faraó, disse ela, sua voz mal passando de um sussurro, tenho algo importante para lhe contar. Capítulo 3. A descoberta terrível. O silêncio que se seguiu às palavras de Enute foi tão profundo que parecia sugar todo o ar dos aposentos reais. O faraó Rutepu parou de mastigar o pedaço de pão com mel que estava em sua boca, seus olhos se fixando na figura ajoelhada de sua concubina favorita com uma intensidade que faria qualquer mortal comum se derreter de medo. Fale, ordenou ele, sua voz carregando toda a autoridade divina de um Deus encarnado. Que notícia tão importante que faz você tremer como uma folha diante de seu faraó? Enute ergueu lentamente a cabeça, seus olhos verdes encontrando os dele pela primeira vez desde que entrara nos aposentos. Havia lágrimas brilhando em suas pálpebras, mas também uma determinação férrea que ela havia herdado tanto de seu pai quanto de sua mãe escrava. Estou esperando uma criança, meu senhor, disse ela, cada palavra saindo de seus lábios como uma gota de chumbo derretido. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, Rutepo simplesmente a encarou, seu cérebro processando as implicações da revelação. Então, lentamente, um sorriso começou a se formar em seus lábios, um sorriso que não chegava aos seus olhos e que carregava algo de predatório e perturbador. Uma criança, repetiu ele, saboreando as palavras como se fossem vinho doce. Minha filha está carregando meu filho. Ele se levantou do trono, sua figura imponente projetando uma sombra longa sobre Enute ajoelhada. Os deuses me abençoaram duplamente, primeiro com uma filha de beleza incomparável e agora com um neto que carregará meu sangue divino concentrado. A reação do faraó chocou Enute até os ossos. Ela havia esperado talvez surpresa, preocupação ou mesmo raiva pela complicação política que uma gravidez poderia representar. Mas a alegria genuína em sua voz, a maneira como ele falava sobre concentrar sangue divino, revelava uma mente que havia se desconectado completamente da realidade moral. Rutepu se aproximou dela e a ajudou a se levantar, suas mãos tocando delicadamente o ventre ainda plano da jovem. Esta criança será especial, murmurou ele, seus olhos brilhando com uma luz febril. Nascida da união entre pai e filha, ela carregará a essência pura dos deuses sem diluição. Será mais divina que qualquer faraó que já governou o Egito. Mas nem todos no palácio receberiam a notícia com tal entusiasmo. Quando a gravidez de Enute se tornou conhecimento público algumas semanas depois, ondas de choque percorreram toda a estrutura da corte egípcia. Os nobres sussurravam em cantos escuros, os servos faziam gestos para afastar o mal, e até mesmo os soldados mais leais começaram a questionar se seu faraó havia perdido completamente a razão. Mas foi entre os sacerdotes que a reação foi mais intensa. O sumo sacerdote Quente, um homem idoso que havia servido 3 faraós diferentes ao longo de sua vida, convocou uma reunião secreta com seus colegas mais confiáveis no templo de Ra, longe dos ouvidos curiosos do palácio. Irmãos, disse ele, sua voz rouca ecoando pelas colunas de pedra do templo sagrado, testemunhamos algo que vai além de todos os precedentes. O faraó cometeu um ato que nem mesmo os deuses mais depravados ousariam contemplar. Os outros sacerdotes se entreolharam nervosamente.
Todos eles conheciam as histórias antigas de faraós que haviam se casado com irmãs ou meio-irmãs, mas isso era diferente. Isso era um pai engravidando sua própria filha, um ato tão abominável que não havia precedente nem nas lendas mais sombrias do Egito. As escrituras são claras, continuou Kent, desenrolando um papiro antigo coberto de hieróglifos sagrados. Quando um mortal, mesmo um faraó, comete atos que ofendem gravemente os deuses, o próprio Egito sofre as consequências, pragas, fomes, invasões de inimigos. Tudo isso pode ser resultado da ira divina. Um sacerdote mais jovem chamado Senebe ousou fazer a pergunta que todos estavam pensando: mas o que podemos fazer? Ele é o faraó, o representante dos deuses na terra. Questioná-lo abertamente seria traição. Kent fechou os olhos e respirou profundamente, como se estivesse consultando os próprios deuses. Há rituais, disse ele finalmente. Cerimônias antigas que podem purificar a terra de contaminações espirituais, mas elas exigem sacrifícios. Enquanto isso, nos aposentos do harém, a notícia da gravidez de Enut havia criado um ambiente de tensão quase palpável. As outras concubinas a olhavam com uma mistura de inveja, horror e medo. Algumas sussurravam que a criança nasceria monstruosa, amaldiçoada pelos deuses por sua concepção impura. Outras especulavam sobre as implicações políticas. Se fosse um menino, ele poderia tecnicamente ter direito ao trono, mas que tipo de reino herdaria uma criança nascida de incesto? Amentet observava tudo isso com crescente alarme. Ela sabia que a situação estava se tornando insustentável, que algo terrível estava se aproximando como uma tempestade de areia no horizonte. Ela também notou que Kaimwazit havia se tornado ainda mais retraída desde que soubera da gravidez da filha, passando os dias como um fantasma assombrado pelos corredores das cozinhas. Foi então que Amentet tomou uma decisão que mudaria o curso dos eventos. Ela sabia de alguém que poderia ajudar, alguém que tinha tanto conhecimento quanto motivação para agir. Seu nome era Ptah-hotep e ele era o médico pessoal do faraó. Um homem de ciência que havia estudado nos templos mais sagrados e que possuía conhecimentos tanto de medicina quanto de rituais religiosos. Ptah-hotep era também um homem de princípios, que havia jurado pelos deuses proteger a vida e a saúde de todos sob seus cuidados. Quando Amentet procurou por ele numa noite sem lua, ele já estava esperando tal visita. Os rumores sobre a gravidez de Enut haviam chegado aos seus ouvidos, e ele havia passado noites sem dormir, contemplando as implicações médicas e espirituais da situação. Doutor, disse Amentet, usando o título formal que raramente era empregado no palácio, preciso falar com você sobre algo que pode determinar o destino de todo o Egito. Ptah-hotep a conduziu para seus aposentos privados, onde pergaminhos médicos e frascos de remédios criavam sombras estranhas à luz das tochas. Fale, disse ele simplesmente, mas Amentet podia ver nos seus olhos que ele já sabia do que se tratava. A criança que Enut carrega, começou ela, não é apenas o produto de incesto, é algo ainda pior. Ela respirou fundo antes de continuar. Enut não é realmente filha de uma esposa real. Ela é filha de Kaimwazet, a escrava núbia. O faraó está esperando uma criança de sua própria filha bastarda. O rosto de Ptah-hotep empalideceu à luz das tochas. Como médico, ele entendia melhor que qualquer um as implicações genéticas de tal união. Como estudioso das escrituras sagradas, ele sabia que tal ato era uma abominação que poderia atrair a ira de todos os deuses do panteão egípcio. Meu Deus, murmurou ele,
Isso é pior do que eu imaginava. Uma criança nascida de tal união, as deformidades, as maldições. Ele se levantou abruptamente e começou a caminhar de um lado para outro, suas sandálias fazendo ruídos nervosos sobre o chão de pedra. Amentet o observou em silêncio por alguns momentos, antes de fazer a pergunta que a havia trazido até ali. Existe algo que possamos fazer? Alguma maneira de impedir que esta abominação venha ao mundo? Ptahhotep parou de caminhar e a encarou diretamente. Há maneiras, disse ele, lentamente, mas todas elas envolvem riscos enormes e todas elas exigiriam a cooperação da própria Inut. Gente, estão conseguindo acompanhar essa história perturbadora? Deixem nos comentários o que vocês acham que vai acontecer com Enut e essa criança amaldiçoada. Capítulo 4. O ritual proibido. Nas profundezas da noite egípcia, quando até mesmo os chacais do deserto se calavam em reverência às forças ocultas que governavam as trevas, Ptahhotep se dirigiu aos arquivos mais secretos do templo de Thoth. Estes pergaminhos antigos, escritos em hieróglifos tão arcaicos que poucos sabiam decifrar, continham conhecimentos que os sacerdotes modernos preferiam esquecer. Rituais de purificação que exigiam preços terríveis, fórmulas médicas que caminhavam na linha tênue entre cura e assassinato. O médico real havia passado 3 dias e 3 noites estudando esses textos proibidos, seus olhos ardendo pela luz fraca das tochas de óleo, sua mente lutando para compreender as implicações do que estava lendo. Havia, de fato, maneiras de interromper uma gravidez, métodos que os antigos haviam desenvolvido para casos extremos onde a vida da mãe estava em perigo ou quando a criança era considerada uma abominação pelos deuses, mas esses métodos não eram simples poções ou ervas inofensivas. Eles exigiam rituais complexos, que envolviam invocações a deidades sombrias, sacrifícios de animais sagrados e substâncias que eram tão perigosas quanto eficazes. Uma única gota, a mais ou a menos, poderia matar tanto a mãe quanto a criança, e o processo em si era considerado uma forma de magia negra que poderia amaldiçoar todos os envolvidos. Enquanto isso, nos aposentos do harém, Enut vivia seus próprios tormentos. A gravidez estava progredindo rapidamente, e com ela vinham não apenas as mudanças físicas esperadas, mas também visões perturbadoras que a assombravam durante o sono. Ela sonhava com crianças deformadas, com deuses furiosos que a apontavam com dedos acusadores, com sua mãe verdadeira chorando lágrimas de sangue. Mais perturbador ainda era o comportamento cada vez mais errático do faraó Hutepu. Ele havia se tornado obsessivo em relação à gravidez, visitando Enut várias vezes por dia para tocar seu ventre e sussurrar palavras estranhas que ele afirmava serem bênçãos divinas. Ele havia ordenado que os melhores artesãos do reino começassem a criar um berço de ouro puro incrustado com pedras preciosas, e falava constantemente sobre os grandes feitos que sua criança neta realizaria quando crescesse. Mas havia algo nos olhos de Hutepu que assustava até mesmo Henut, uma luz febril que sugeria que sua mente havia se desconectado da realidade. Ele começou a falar sobre a criança como se ela fosse a reencarnação de Ra, o deus Sol, destinada a governar não apenas o Egito, mas o mundo inteiro. Suas palavras se tornaram cada vez mais grandiosas e desconexas, fazendo com que até mesmo seus conselheiros mais leais começassem a questionar sua sanidade. Foi nesse ambiente de crescente tensão e loucura que Amentet finalmente conseguiu uma audiência privada com Enut. A supervisora do harém havia esperado semanas pela oportunidade certa.
observando os padrões de movimento do faraó e dos guardas, até encontrar uma janela de tempo onde poderia falar com a jovem sem ser descoberta. Ela encontrou Enut sentada em seus jardins privados, contemplando as águas calmas de uma fonte ornamental, onde peixes dourados nadavam em círculos preguiçosos. A princesa havia emagrecido apesar da gravidez, seu rosto pálido e seus olhos cercados por sombras escuras que falavam de noite sem sono e preocupações constantes. Minha senhora, disse Amentet, aproximando-se cuidadosamente e fazendo uma reverência respeitosa. Posso me sentar com você por alguns momentos? Enut ergueu os olhos, e Amentet ficou chocada ao ver o desespero nu que brilhava neles. Amentet, disse a jovem, sua voz mal passando de um sussurro, você é a única pessoa neste palácio que sempre foi honesta comigo. Diga-me a verdade, esta criança que carrego é realmente uma bênção dos deuses ou é algo muito mais sinistro? A pergunta direta pegou Amentet de surpresa. Ela havia planejado abordar o assunto gradualmente, mas a própria Enut havia aberto a porta para uma conversa franca. Minha senhora, disse ela cuidadosamente, o que você sente em seu coração sobre esta gravidez? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Enut. Sinto como se estivesse carregando uma maldição, confessou ela. Todas as noites tenho pesadelos horríveis e durante o dia sinto como se algo estivesse se alimentando de minha alma por dentro. Meu próprio corpo parece estar rejeitando esta criança. Amentet se aproximou mais, baixando a voz para um sussurro quase inaudível. Enut, há coisas sobre sua origem que você não sabe, verdades que foram escondidas desde seu nascimento. E há pessoas neste palácio que querem ajudá-la se você estiver disposta a ouvir. Os olhos de Enut se arregalaram. Que verdades? Do que você está falando? Amentet olhou ao redor nervosamente, certificando-se de que estavam realmente sozinhas. Sua mãe verdadeira ainda vive, criança. Ela trabalha nas cozinhas do palácio e tem sofrido em silêncio todos esses anos, vendo você de longe, sem poder se aproximar. O mundo de Enut desabou naquele momento. Minha mãe está viva, mas o faraó disse que ela morreu no parto. O faraó mentiu, disse Amentet, cada palavra pesando como chumbo. Sua mãe é Caimazet, a escrava núbia. Você não é filha de uma esposa real. Você é uma bastarda que foi criada como princesa para esconder a vergonha de seu pai. Enut ficou em silêncio por longos minutos, processando a revelação devastadora. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma compreensão terrível. Então, o que estou fazendo? O que ele fez comigo é ainda pior do que eu imaginava. Não é apenas incesto real, é incesto com sua própria filha bastarda. Sim, confirmou Amentet. E a criança que você carrega é o produto dessa abominação dupla. Por isso você se sente tão mal, por isso tem esses pesadelos. Seu próprio corpo sabe que algo está terrivelmente errado. Enut se levantou abruptamente, começando a caminhar de um lado para outro, como um animal enjaulado. O que posso fazer? Como posso escapar deste pesadelo? Não posso confrontar o faraó, ele me mataria por traição. Não posso fugir. Os guardas me capturariam antes que eu chegasse aos portões do palácio. Há uma maneira, disse Amentet cuidadosamente. Ptahhotep, o médico real, descobriu métodos antigos que poderiam resolver sua situação, mas eles são perigosos e exigem grande coragem de sua parte. Enut parou de caminhar e encarou Amentet diretamente. Você está falando sobre terminar a gravidez? Estou falando sobre libertar você e todo o Egito de uma maldição que poderia destruir o reino, respondeu Amentet. Mas a decisão deve ser sua.
e você deve entender que os riscos são enormes. Naquela noite, enquanto o palácio dormia, 3 figuras se reuniram em segredo nos aposentos de Ptah-hotep. Enut havia concordado em ouvir o que o médico tinha a dizer, mas sua presença ali representava um risco mortal para todos os envolvidos. Se fossem descobertos, a punição seria a morte, não apenas para eles, mas provavelmente para suas famílias também. Ptah-hotep havia preparado uma mistura complexa de ervas e minerais, seguindo fórmulas que datavam da época das primeiras dinastias. Este ritual, explicou ele, sua voz baixa e solene, não é apenas um procedimento médico, é uma cerimônia de purificação que invoca os deuses para limpar a terra de contaminação espiritual. Ele mostrou a Enut um frasco pequeno contendo um líquido escuro que parecia absorver a luz das tochas. Esta poção deve ser bebida durante a lua nova, quando as forças das trevas estão mais fracas. Mas você deve estar preparada, o processo será doloroso e há uma chance real de que você não sobreviva. Enut pegou o frasco com mãos trêmulas, sentindo o peso do vidro como se fosse feito de chumbo. E se eu sobreviver? O que acontecerá depois? Isso dependerá de quão bem conseguirmos esconder o que aconteceu, respondeu Ptah-hotep. Podemos dizer que você sofreu um aborto natural, algo que acontece com frequência, mas o faraó ficará devastado e sua reação pode ser imprevisível. Amentet colocou uma mão consoladora no ombro de Enut. Há algo mais que você deve saber, criança. Sua mãe verdadeira, Kaimozet, quer se encontrar com você antes de qualquer coisa acontecer. Ela tem carregado o peso da separação por todos esses anos e pode ser sua única chance de conhecer. Capítulo 5. A conspiração das mulheres, a lua nova, chegou com uma sombra silenciosa sobre o vale do Nilo, mergulhando o palácio real numa escuridão que parecia engolir até mesmo a luz das tochas. Era a noite perfeita para segredos e conspirações, quando as próprias trevas pareciam conspirar para esconder os atos desesperados daqueles que não tinham outras opções. Nos aposentos mais secretos do harém, onde nem mesmo os guardas mais confiáveis tinham permissão para entrar, 5 mulheres se reuniram para executar um plano que poderia salvar ou condenar todas elas. Além de Enut, Amentet e Kaimozet, 2 outras concubinas haviam sido cuidadosamente recrutadas para a conspiração Nefertari, uma mulher síria de meia-idade que havia perdido 3 filhos por doenças e entendia o sofrimento de uma mãe, e Taweret, uma jovem líbia, que havia chegado ao harém apenas 2 anos antes, mas que possuía conhecimentos de ervas e rituais de sua terra natal. O encontro entre Enut e Kaimozet foi um momento de dor tão intensa que todas as presentes sentiram lágrimas brotarem em seus olhos. Mãe e filha se abraçaram pela primeira vez em 16 anos, suas lágrimas se misturando enquanto tentavam recuperar todo o tempo perdido em poucos minutos preciosos. Minha filha, sussurrou Kaimozet, suas mãos tremendo enquanto tocava o rosto de Enut. Você se tornou tão bela, tão forte, mas posso ver a dor em seus olhos, a mesma dor que carrego em meu coração todos os dias. Enut segurou as mãos de sua mãe verdadeira, sentindo pela primeira vez em sua vida uma conexão genuína com outro ser humano. Por que você nunca tentou me contar a verdade? Por que deixou que eu vivesse essa mentira por tanto tempo? Porque eu era uma escrava criança, respondeu Kaimozet, sua voz carregada de amargura e arrependimento. Que poder eu tinha contra um faraó? Se eu tentasse reivindicar você como minha filha, ele teria nos matado a ambas sem hesitar. Pelo menos assim você teve uma vida de privilégios, mesmo que tenha levado a isto. Amentet
interrompeu o momento doloroso, lembrando a todas que o tempo estava passando e que precisavam agir rapidamente. O ritual deve começar antes que a lua desapareça completamente atrás das nuvens, disse ela, indicando o frasco que Ptahhotep havia preparado. Taweret havia trazido ervas adicionais de sua terra natal, plantas que cresciam apenas no deserto líbio e que eram conhecidas por suas propriedades tanto curativas quanto tóxicas. Ela as queimou em um braseiro pequeno, enchendo o aposento com uma fumaça doce e enjoativa que fazia a cabeça girar e os sentidos se embotarem. Na minha tribo, explicou ela enquanto trabalhava, acreditamos que certas plantas podem abrir portais entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. Esta fumaça ajudará a protegê-la durante o ritual, criando uma barreira contra as forças malignas que podem tentar interferir. Nefertari, por sua vez, havia trazido amuletos sagrados que havia colecionado ao longo dos anos, pequenos objetos de ouro e prata gravados com símbolos de proteção, fertilidade. Ironicamente, ela agora os estava usando para o propósito oposto, criando um círculo de proteção ao redor de Enut, enquanto a jovem se preparava para beber a poção fatal. Estes amuletos me foram dados por sacerdotes de diferentes templos, explicou ela, sua voz baixa e reverente. Cada um carrega o poder de uma divindade diferente. Juntos, eles devem ser capazes de protegê-la dos piores efeitos do ritual. Mas mesmo com todas essas precauções, todas as mulheres sabiam que estavam entrando em território perigoso. O que estavam fazendo não era apenas arriscado do ponto de vista médico. Era uma forma de rebelião contra a ordem divina estabelecida, um ato que poderia atrair a ira não apenas do faraó, mas dos próprios deuses. Enut segurou o frasco com a poção, observando o líquido escuro que se movia lentamente como óleo espesso. Se eu morrer esta noite, disse ela, olhando para cada uma das mulheres presentes, quero que saibam que vocês me deram o maior presente que alguém poderia dar, a chance de escolher meu próprio destino. Camazete se ajoelhou diante de sua filha, segurando suas mãos livres. Se os deuses decidirem levá-la esta noite, pelo menos você morrerá sabendo que é amada, que tem uma mãe que daria sua própria vida para desfazer os erros do passado. O momento da verdade havia chegado. Enut ergueu o frasco aos lábios, hesitando por um último segundo enquanto contemplava as consequências de sua ação. Então, com uma determinação que surpreendeu até mesmo ela mesma, bebeu todo o conteúdo de uma vez só. O líquido tinha um gosto amargo e metálico que fez seu estômago se revirar imediatamente. Por alguns minutos, nada aconteceu, além de uma sensação de náusea crescente. Então, gradualmente, cãibras começaram a se formar em seu abdômen, ondas de dor que vinham e iam como marés violentas. As outras mulheres se revezaram para cuidar dela durante as horas que se seguiram. Caimoazete segurava sua cabeça enquanto ela vomitava repetidamente. Amentet limpava o suor frio de sua testa. Nefertari murmurava orações antigas e Tauaret queimava mais ervas para manter os espíritos malignos afastados. Conforme a noite avançava, as dores se intensificaram até se tornarem quase insuportáveis. Enut se contorcia no chão, mordendo um pedaço de couro para evitar gritar e alertar os guardas. Sangue começou a aparecer, primeiro apenas algumas gotas, depois um fluxo constante que manchava as roupas de linho branco que ela vestia. Foi durante o pico da dor, quando Enut estava quase perdendo a consciência, que algo inesperado aconteceu. A porta dos aposentos se abriu silenciosamente, e uma figura encapuzada entrou no aposento.
todas as mulheres se prepararam para lutar ou fugir, pensando que haviam sido descobertas, mas então a figura baixou o capuz, revelando o rosto familiar de Ptah-hotep. Como ela está? Perguntou ele, ajoelhando-se ao lado de Henut e verificando seu pulso com dedos experientes. As dores começaram há 3 horas, respondeu Amentet. Ela tem sangrado, mas não excessivamente. Acha que vai sobreviver? Ptah-hotep examinou Henut cuidadosamente, observando sua respiração, a cor de sua pele e a natureza do sangramento. O ritual está funcionando, disse ele finalmente. Mas ela ainda não está fora de perigo. As próximas horas serão críticas. Ele havia trazido medicamentos adicionais, poções para controlar o sangramento e reduzir a dor, além de estimulantes que ajudariam a manter Henut consciente durante os momentos mais difíceis. Não podemos fazer muito mais além de esperar e orar, admitiu ele. O resto está nas mãos dos deuses. Mas os deuses egípcios, como sempre, tinham seus próprios planos. Enquanto as mulheres cuidavam de Henut nos aposentos secretos do harém, eventos estavam se desenrolando em outras partes do palácio que logo tornariam sua situação ainda mais perigosa. O faraó Rutepo havia acordado de um pesadelo terrível onde via sua futura criança-neta sendo devorada por chacais no deserto. Perturbado pela vivacidade do sonho, ele decidiu fazer uma visita surpresa a Henut, para se certificar de que tudo estava bem com ela e com a criança. Quando chegou aos aposentos principais de Henut e os encontrou vazios, sua preocupação se transformou em alarme. Ele convocou os guardas e ordenou uma busca completa pelo harém, determinado a encontrar sua concubina favorita e garantir que nada havia acontecido com sua preciosa descendência. A busca estava se aproximando perigosamente dos aposentos secretos onde Henut lutava por sua vida, e todas as mulheres presentes sabiam que sua descoberta significaria morte certa para todas elas. Capítulo 6. O sacerdote testemunha o som de sandálias pesadas ecoando pelos corredores de mármore do harém, fez todas as mulheres presentes no aposento secreto gelarem de terror. Os guardas do faraó estavam se aproximando, suas vozes graves reverberando pelas paredes, enquanto verificavam cada cômodo em busca da princesa desaparecida. Amentet rapidamente apagou as tochas, mergulhando o aposento na escuridão total, enquanto Tauaret sufocou as brasas das ervas aromáticas com areia. Henut estava semiconsciente, seu corpo ainda se contorcendo em espasmos de dor, mas Caim-Oazet conseguiu silenciá-la, cobrindo sua boca com uma das mãos, enquanto a segurava firmemente com a outra. O sangramento havia diminuído, mas ela ainda estava muito fraca, sua pele pálida como a lua que brilhava através da pequena janela do aposento. Ptah-hotep se posicionou perto da porta, uma adaga pequena mas afiada em suas mãos. Ele sabia que, se fossem descobertos, teria apenas alguns segundos para decidir se tentaria lutar ou se entregaria à morte inevitável. Como médico, ele havia jurado preservar a vida, mas como homem de honra, ele não permitiria que as mulheres sob sua proteção fossem torturadas antes de morrer. Os passos se aproximaram ainda mais, e então pararam diretamente do lado de fora da porta secreta. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, o silêncio foi absoluto. Todas as presentes prenderam a respiração, seus corações batendo tão forte que pareciam tambores de guerra ecoando em seus peitos. Então, uma voz familiar falou do outro lado da porta, mas não era a voz de um guarda, era Khenti, o sumo sacerdote, e ele estava sozinho. Sei que estão aí dentro, disse ele, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. E sei o que estão fazendo. Abram a porta. Não tenho muito tempo antes que os guardas cheguem aqui. Ptah-hotep e Amentet se entreolharam na escuridão, comunicando-se através de olhares
que haviam aprendido a interpretar durante anos de vida na corte. Havia algo na voz de Kent que sugeria que ele não estava ali como inimigo, mas como o quê? Aliado? Cúmplice? Ou simplesmente alguém que queria testemunhar sua captura pessoalmente? Após alguns segundos de hesitação, Ptahhotep tomou a decisão de abrir a porta. Kent entrou rapidamente, fechando-a atrás de si e ativando um mecanismo secreto que a selaria completamente. Na escuridão quase total, sua figura parecia ainda mais imponente, como uma divindade sombria, materializada das profundezas dos templos antigos. Reacendam as tochas, ordenou ele. Precisamos conversar e não temos muito tempo. Quando a luz voltou ao aposento, revelou uma cena que fez até mesmo o experiente sacerdote recuar um passo. Enut estava deitada numa poça de sangue, seu rosto contorcido pela dor, enquanto sua mãe verdadeira a segurava como se fosse uma criança pequena. As outras mulheres estavam agrupadas ao redor delas, seus rostos marcados pelo medo e pela determinação em igual medida. Meu Deus, murmurou Kent. Vocês realmente fizeram isso. Realmente tentaram desfazer a abominação que o faraó criou. Ptahhotep se adiantou, ainda segurando a adaga. Se você veio nos entregar ao faraó, pelo menos tenha a decência de fazer isso rapidamente. Estas mulheres já sofreram o suficiente. Mas Kent balançou a cabeça lentamente. Não vim entregá-los, vim ajudá-los. Ele se aproximou de Enut, observando seu estado com olhos experientes. Como sacerdote de Ra, jurei proteger a pureza espiritual do Egito. O que o faraó fez, o que esta criança representa, é uma ameaça a tudo que consideramos sagrado. Amentet o encarou com desconfiança. Por que deveríamos confiar em você? Você serviu ao faraó fielmente por décadas. Servia ao cargo do faraó, não ao homem, corrigiu Kent. E quando o homem que ocupa esse cargo se torna uma ameaça à ordem divina, meu dever é com os deuses, não com ele. Ele se ajoelhou ao lado de Henut, verificando sua respiração e pulso com a experiência de alguém que havia presidido muitos rituais de vida e morte. Ela vai sobreviver? Perguntou Caimoazete, sua voz carregada de angústia maternal. Kent fechou os olhos por um momento, como se estivesse consultando poderes superiores. O ritual foi bem sucedido, disse ele finalmente. A abominação foi removida de seu ventre, mas ela está muito fraca, e a perda de sangue foi significativa. Ela precisa de cuidados médicos adequados e precisa deles agora. Tenho medicamentos em meus aposentos que podem ajudar, mas como vamos explicar seu estado? O faraó está procurando por ela neste exato momento. Foi então que Kent revelou por que realmente havia vindo. Há uma maneira de resolver isso, mas exigirá que todos vocês confiem em mim completamente. Ele olhou para cada pessoa presente, seus olhos brilhando com uma determinação férrea. Vamos dizer ao faraó que Enut sofreu um aborto espontâneo, um sinal dos deuses de que a criança não era destinada a nascer. Ele nunca acreditará nisso, protestou Amentet. Ele está obcecado com esta gravidez. Vai querer investigar, vai culpar alguém. Deixem isso comigo, disse Kent. Como sumo sacerdote, tenho autoridade para interpretar a vontade dos deuses. Posso convencê-lo de que isto foi um teste divino, uma maneira dos deuses mostrarem que mesmo ele, em toda a sua divindade, deve se submeter à vontade superior. Taueret, que havia permanecido em silêncio durante toda a conversa, finalmente falou. E se ele não aceitar sua interpretação? E se decidir que alguém deve pagar por esta falha? O rosto de Kent se endureceu. Então usarei outros métodos para proteger vocês. Há precedentes na história egípcia para remover faraós que se tornaram uma ameaça ao reino.
Não seria a primeira vez que os sacerdotes tomaram medidas extremas para preservar a ordem divina. O peso de suas palavras caiu sobre o aposento como uma laje de pedra. Kent estava falando sobre regicídio, o assassinato de um faraó, um ato tão impensável que nem mesmo sussurrar sobre ele era considerado traição capital. Mas ele estava certo sobre os precedentes históricos. Havia casos documentados de sacerdotes que haviam organizado a remoção de governantes que se tornaram instáveis ou perigosos demais. Enut, que havia estado semiconsciente durante a maior parte da conversa, abriu os olhos e tentou falar. Sua voz era fraca, mas suas palavras eram claras. Não, não quero que ninguém morra por minha causa. Já houve sangue suficiente. Kent se inclinou sobre ela, sua expressão suavizando ligeiramente. Criança, você não entende. Isto não é apenas sobre você, ou mesmo sobre a criança que você carregava. É sobre o futuro de todo o Egito. Um faraó que comete tais abominações pode atrair maldições que durarão gerações. Naquele momento, o som de passos pesados ecoou novamente pelos corredores, mas desta vez eles estavam se aproximando rapidamente e com propósito. Alguém havia descoberto a localização do aposento secreto e não havia mais tempo para discussões ou planejamentos. Kent se levantou rapidamente, assumindo uma postura de comando. Ptahhotep, pegue Enut e a leve para seus aposentos. Através da passagem secreta que conecta este aposento às suas dependências. Amentet, você e as outras, limpem todo o sangue e destruam qualquer evidência do que aconteceu aqui. E você? Perguntou Caimozete, ainda segurando a mão de sua filha. Eu vou enfrentar o faraó, respondeu Kent. Sua voz carregada de uma determinação que fez todos os presentes tremerem. É hora de descobrir se ele ainda é capaz de ouvir a voz da razão ou se os deuses exigirão medidas mais drásticas. Enquanto Ptahhotep carregava Enut através da passagem secreta e as outras mulheres trabalhavam freneticamente para apagar os vestígios do ritual, Kent se preparou para o confronto, que determinaria não apenas o destino de todos os envolvidos na conspiração, mas possivelmente o futuro de todo o Império Egípcio. Do lado de fora, as vozes dos guardas se tornaram mais altas e urgentes. O faraó Rutepu havia chegado pessoalmente para liderar a busca, e sua paciência estava se esgotando rapidamente. Em poucos minutos ele estaria batendo na porta do aposento secreto, exigindo respostas que poderiam custar a vida de todos os envolvidos. O momento da verdade havia chegado, e Kent sabia que as próximas palavras que saíssem de sua boca determinariam se a conspiração seria descoberta ou se conseguiriam manter o segredo que poderia abalar os próprios fundamentos do poder faraônico. Meu Deus, que tensão! O que vocês acham que vai acontecer quando o faraó descobrir tudo? Comentem aí suas teorias. Capítulo 7. A ira dos deuses. O confronto entre Kent e o faraó Rutepu aconteceu nos jardins privados do harém, sob a luz pálida das estrelas que testemunhavam silenciosamente os eventos que se desenrolavam abaixo. O faraó havia chegado com uma escolta de 12 guardas, sua face contorcida pela preocupação e uma raiva crescente que fazia seus olhos brilharem como brasas no escuro. Onde está ela? Rugiu Rutepu. Assim que viu o sumo sacerdote emergir das sombras dos corredores internos. Onde está Enut? Meus guardas reviram cada canto deste harém e não conseguem encontrá-la. Kent se aproximou lentamente, suas vestes sacerdotais ondulando no vento noturno como as asas de um abutre. Ele havia servido 3 faraós ao longo de sua vida, havia visto o poder absoluto corromper homens bons e transformar governantes sábios em tiranos paranoicos. Mas nunca havia presenciado
uma degradação tão completa quanto a que via agora nos olhos de Rutepu. Meu faraó, disse ele, sua voz carregada de uma solenidade que fez até mesmo os guardas mais experientes se sentirem desconfortáveis. Encontrei a princesa Enut, mas temo que tenha notícias que vão partir seu coração divino. A expressão de Rutepu mudou instantaneamente de raiva para terror. O que aconteceu? Ela está ferida? A criança. A criança se foi, interrompeu Quente, cada palavra caindo como uma pedra num poço profundo. Os deuses, em sua sabedoria infinita, decidiram que esta união não deveria gerar frutos. Enut sofreu um aborto espontâneo há poucas horas. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia sugar todo o som do mundo. Rutepu ficou parado como uma estátua de pedra, seus olhos fixos no sacerdote como se não conseguisse processar as palavras que havia ouvido. Então, lentamente, sua face começou a se contorcer numa expressão de dor e fúria que fez todos os presentes recuarem instintivamente. Não, disse ele, sua voz começando como um sussurro e crescendo até se tornar um rugido que ecoou pelos jardins. Não, isso não pode ser verdade. Os deuses me prometeram um herdeiro divino. Eles não podem ter mudado de ideia. Quente manteve sua postura calma, embora por dentro sentisse como se estivesse caminhando numa corda bamba sobre um abismo sem fundo. Meu senhor, às vezes os deuses testam nossa fé através da adversidade. Talvez esta seja uma provação para fortalecer sua devoção e humildade, mas Rutepu não estava interessado em lições sobre humildade. Sua mente, já instável devido aos meses de obsessão com a gravidez incestuosa, finalmente se quebrou completamente. Ele agarrou Quente pelas vestes, seus dedos se cravando no tecido fino como garras. Alguém fez isso, gritou ele, saliva voando de sua boca enquanto falava. Alguém matou minha criança. Foi você? Foram os outros sacerdotes? Vocês conspiraram contra mim porque não conseguem aceitar minha divindade superior. Os guardas se moveram nervosamente, incertos sobre como reagir à cena de seu faraó divino, perdendo completamente o controle. Alguns deles haviam servido no palácio por décadas e nunca haviam visto Rutepu em tal estado de desespero e paranoia. Quente tentou se libertar do aperto do faraó, mas Rutepu era mais forte do que sua aparência sugeria. Meu senhor, por favor, tente se acalmar. Enut precisa de cuidados médicos e sua presença ao lado dela seria onde ela está, berrou Rutepu, balançando o sacerdote violentamente. Leve-me até ela agora. Quero ver com meus próprios olhos o que aconteceu. Não havia escolha. Quente sabia que tentar impedir o faraó de ver Enut apenas aumentaria sua suspeita. Ele fez um sinal discreto para um dos guardas, esperando que Ptahhotep tivesse tido tempo suficiente para preparar a cena nos aposentos médicos. A procissão que se dirigiu aos aposentos de Ptahhotep parecia um cortejo fúnebre. O Tepu caminhava à frente, com passos rígidos e mecânicos, seus punhos cerrados tão apertados que suas unhas estavam cravando sangue nas palmas. Atrás dele, Quente murmurava orações silenciosas para que tudo corresse bem. Enquanto os guardas seguiam em formação, seus rostos refletindo a tensão que permeava o ar noturno. Quando chegaram aos aposentos médicos, encontraram Enut deitada numa cama baixa, coberta com lençóis brancos manchados de sangue. Ptahhotep havia trabalhado rapidamente para criar uma cena convincente. Havia sangue suficiente para sugerir um aborto natural, mas não tanto que indicasse intervenção externa. Enut estava consciente, mas claramente fraca, sua pele pálida e seus olhos vermelhos de choro. A reação de Rutepu ao ver sua concubina favorita
naquele estado foi devastadora de se observar. Ele se jogou ao lado da cama, segurando as mãos de Enut, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto como rios de desespero. Minha querida, soluçou ele, minha bela Enut, o que fizeram com você? O que fizeram com nossa criança? Enut, seguindo as instruções que Ptahhotep havia lhe dado, conseguiu produzir lágrimas genuínas enquanto respondia: Meu senhor, eu sinto muito. Tentei segurar a criança, mas as dores eram muito fortes. Os deuses a levaram de volta. Por um momento pareceu que Rutepu poderia aceitar a explicação. Ele beijou as mãos de Enut repetidamente, sussurrando palavras de consolo e promessas de que tentariam novamente. Mas então seus olhos se voltaram para Ptahhotep e a paranoia voltou a dominar sua mente. Você, disse ele apontando um dedo acusador para o médico, você estava cuidando dela. Como pôde deixar isso acontecer? Que tipo de médico incompetente você é? Ptahhotep se ajoelhou imediatamente, assumindo a postura de submissão total. Meu faraó, fiz tudo o que estava ao meu alcance. Usei todas as ervas e poções conhecidas para preservar gravidezes, mas às vezes nem mesmo a medicina mais avançada pode contrariar a vontade dos deuses. Mas Rutepo não estava interessado em explicações racionais. Sua mente havia se fixado na ideia de que alguém havia deliberadamente sabotado sua felicidade, e ele precisava de um culpado para sua dor. Guardas, gritou ele, prendam este homem. Ele será interrogado até confessar o que realmente aconteceu aqui. Foi nesse momento que Kent tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ele se adiantou, colocando-se entre os guardas e Ptahhotep, e falou com uma autoridade que fez todos no aposento pararem e ouvirem. Meu faraó, disse ele, sua voz ecoando com o poder de décadas de serviço religioso. Como sumo sacerdote de Ra, tenho o dever sagrado de interpretar os sinais dos deuses, e posso lhe dizer com certeza absoluta que este aborto não foi causado por interferência humana. Rutepo se virou para ele, seus olhos brilhando com uma luz perigosa. Explique-se. Kent respirou fundo, sabendo que estava prestes a jogar os dados que determinariam o destino de todos os envolvidos. Nos últimos dias, tenho recebido sinais perturbadores dos deuses. Sonhos onde Ra me mostrava que sua união com Enut, embora abençoada por sua divindade, estava sendo questionada por outras divindades menores que não compreendiam sua sabedoria superior. Era uma mentira elaborada, mas Kent a contava com tal convicção que até mesmo ele quase acreditou nela. Os deuses decidiram testar sua fé, removendo temporariamente a criança. Mas isso não significa que eles rejeitaram sua união. Significa apenas que o momento ainda não chegou. O Tepu encarou por longos segundos, sua mente claramente lutando entre a paranoia e o desejo de acreditar numa explicação que não o culpasse por nada. Finalmente ele pareceu aceitar a interpretação do sacerdote, pelo menos parcialmente. Então, os deuses ainda aprovam minha união com Enut? Sem dúvida, mentiu Kent. Mas talvez eles queiram que você demonstre sua devoção através de rituais de purificação e oferendas maiores antes de abençoá-los novamente com uma criança. A sugestão de rituais e oferendas apelou para a natureza supersticiosa de Rutepo. Ele se levantou lentamente, sua expressão mudando de desespero para determinação. Sim, murmurou ele, rituais de purificação, oferendas aos deuses. Vou mostrar a eles que minha devoção não tem limites. Mas enquanto Rutepo começava a planejar elaboradas cerimônias religiosas para reconquistar o favor divino, eventos estavam se desenrolando em outras partes do império que logo tornariam todos os seus planos irrelevantes. Pois os deuses egípcios
se é que realmente existiam, pareciam ter seus próprios planos para o faraó que havia ousado desafiar as leis mais fundamentais da natureza e da moralidade. Capítulo 8. O plano desesperado. Nas semanas que se seguiram ao aborto forçado de Renute, o Palácio Real se transformou num centro de atividade religiosa frenética que beirava a loucura. O faraó Rutepo, convencido de que precisava reconquistar o favor dos deuses através de demonstrações extremas de devoção, ordenou a construção de novos templos, a realização de sacrifícios diários de animais raros e cerimônias de purificação que duravam dias inteiros. Mas por trás da fachada de fervor religioso, uma rede de conspiração muito mais sombria estava se formando. Quente havia percebido que sua mentira sobre os deuses testarem a fé do faraó havia apenas adiado o inevitável. O Tepu estava se tornando cada vez mais instável, suas obsessões se intensificando em vez de diminuir, e era apenas uma questão de tempo antes que ele tentasse engravidar Enute novamente. O sumo sacerdote havia começado a se reunir secretamente com outros membros influentes da corte, generais que estavam preocupados com a estabilidade militar do reino, nobres que temiam que a loucura do faraó pudesse levar a revoltas populares e até mesmo alguns parentes distantes da família real, que começavam a questionar se Rutepu ainda era adequado para governar. A primeira dessas reuniões aconteceu no templo de Ptah, numa câmara subterrânea que havia sido usada para rituais secretos desde os tempos das primeiras dinastias. Os participantes chegaram em horários diferentes, usando rotas separadas, todos cientes de que estavam se envolvendo em algo que poderia ser considerado a mais alta traição. Além de Kemte, estavam presentes o general Oreneb, comandante da Guarda Real e veterano de inúmeras campanhas militares, e Uia, o tesoureiro real que controlava as finanças do reino, Amenemheb, um primo distante do faraó que tinha suas próprias ambições ao trono, e Ramose, o escriba principal que mantinha todos os registros oficiais do palácio. Irmãos, começou Quente, sua voz ecoando pelas paredes de pedra antiga, todos vocês sabem por que estamos aqui. O faraó perdeu completamente a razão, e sua loucura está colocando todo o Egito em perigo. Oreneb, um homem de meia idade com cicatrizes de batalha cruzando seu rosto bronzeado, foi o primeiro a falar. Meus soldados estão começando a questionar as ordens que recebem. Ontem, Rutepu ordenou que 100 cavalos brancos fossem sacrificados para Ra. 100 cavalos, isso é quase metade de nossa cavalaria de elite. E Uia balançou a cabeça gravemente. As finanças do reino estão sendo drenadas por essas cerimônias extravagantes. Se continuarmos neste ritmo, não teremos recursos para manter o exército ou alimentar o povo durante a próxima enchente do Nilo. Amenemheb se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com uma ambição mal disfarçada. A questão não é apenas financeira ou militar, é dinástica. Rutepu não tem herdeiros legítimos além de Enute, e agora sabemos que ele pretende usar a própria filha como reprodutora para sua linhagem pervertida. Ramose, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente falou. Tenho acesso a todos os registros históricos do reino. Há precedentes para a remoção de faraós que se tornaram inadequados para governar, mas sempre foi feito de maneira que preservasse a legitimidade da instituição faraônica. Quente assentiu lentamente. Exatamente. Não estamos falando sobre destruir a monarquia, mas sobre salvá-la de um homem que se tornou uma ameaça a tudo que ela representa. A conversa que se seguiu foi uma das mais perigosas da história egípcia. Os 5 homens discutiram métodos, timing e consequências de um golpe palaciano que removeria Rutepu do poder.
Eles sabiam que estavam brincando com forças que poderiam tanto salvar quanto destruir o reino, dependendo de quão cuidadosamente executassem seus planos. O método deve parecer natural, insistiu Horemheb. Se o povo suspeitar que o faraó foi assassinado, pode haver revoltas. A legitimidade divina da monarquia depende da crença de que os deuses protegem seus representantes na terra. Yuya sugeriu veneno, algo que poderia simular uma doença natural. Tenho contatos entre os comerciantes que trazem especiarias do sul. Algumas dessas substâncias podem causar sintomas que imitam febres comuns. Mas Quente balançou a cabeça. Muito arriscado. Ptahhotep, como médico real, seria obrigado a examinar o corpo. Ele poderia detectar sinais de envenenamento e então todos nós estaríamos implicados. Foi Ramose quem sugeriu a solução mais elegante. E se não fosse assassinato? E se fosse um acidente durante uma de suas cerimônias religiosas extravagantes? Os outros se entreolharam, intrigados pela sugestão. Ramose continuou. Hutepu tem planejado uma cerimônia massiva para a próxima lua cheia. Um ritual de purificação que envolverá fogo sagrado e oferendas queimadas. Se algo desse errado durante a cerimônia. Um incêndio, murmurou Amenemeb, compreendendo imediatamente. Um incêndio que começasse acidentalmente e se espalhasse muito rapidamente para ser controlado. Horemheb assentiu lentamente. Meus homens poderiam garantir que os sistemas de combate a incêndio do palácio falhassem no momento crucial. E se o faraó estivesse no centro da cerimônia quando o fogo começasse? A beleza sinistra do plano era sua simplicidade. Hutepu havia se tornado tão obcecado com rituais elaborados que um acidente durante uma cerimônia religiosa pareceria não apenas plausível, mas quase inevitável. E se ele morresse tentando apaziguar os deuses, isso poderia até mesmo ser interpretado como um sinal de que os próprios deuses haviam decidido chamá-lo de volta. Mas havia ainda a questão da sucessão. Com Hutepu morto e sem herdeiros masculinos legítimos, quem assumiria o trono? Amenemeb tinha direitos dinásticos, mas eram tênues. Enut, como filha supostamente legítima, também poderia reivindicar o poder, mas uma mulher faraó seria problemática para muitos nobres conservadores. Isso é um problema que resolveremos depois, decidiu Khenti. Primeiro, precisamos nos livrar da ameaça imediata. A questão da sucessão pode ser negociada entre nós, uma vez que Hutepu não esteja mais no caminho. Os 5 conspiradores passaram o resto da noite elaborando os detalhes de seu plano. Horemheb se encarregaria de garantir que os guardas leais a ele estivessem posicionados estrategicamente durante a cerimônia. Yuya providenciaria substâncias inflamáveis que poderiam ser discretamente espalhadas pelo local do ritual. Ramose alteraria os registros oficiais para garantir que tudo parecesse um acidente trágico. Amenemeb se encarregaria de reunir apoio entre os nobres para qualquer que fosse a solução de sucessão que decidissem, e Khenti, como sumo sacerdote, presidiria a cerimônia e garantiria que Hutepu estivesse na posição mais vulnerável quando o acidente acontecesse. Mas enquanto os conspiradores faziam seus planos nas profundezas do templo, outros eventos estavam se desenrolando no palácio que complicariam drasticamente seus esquemas, pois Enut, ainda se recuperando física e emocionalmente do trauma do aborto forçado, havia começado a ter visões estranhas, sonhos, onde uma figura encapuzada lhe sussurrava segredos sobre traições e conspirações que se aproximavam. Inicialmente, ela descartou essas visões como produtos de sua mente traumatizada. Mas conforme elas se tornavam mais vívidas e específicas, começou a suspeitar que talvez fossem algo mais.
E quando começou a reconhecer rostos familiares nas sombras de seus sonhos, Kent, Horemheb e outros membros da corte, ela percebeu que poderia estar testemunhando algo muito real e muito perigoso. A questão que a atormentava era o que deveria fazer com esse conhecimento. Deveria avisar seu pai sobre a conspiração que se formava contra ele, mesmo sabendo que ele havia se tornado um monstro? Ou deveria permanecer em silêncio e permitir que os eventos seguissem seu curso, sabendo que a morte de Rutepo poderia ser a única maneira de libertar não apenas ela, mas todo o Egito de sua tirania crescente? A resposta viria mais cedo do que ela esperava, pois na noite seguinte, enquanto caminhava pelos jardins do palácio, tentando clarear seus pensamentos confusos, ela se deparou com uma cena que mudaria tudo. Caimoazet, sua mãe verdadeira, estava sendo interrogada por 2 guardas sobre sua presença, nos aposentos do harém, na noite do aborto. Alguém havia começado a fazer perguntas, e a rede de segredos que protegia todos os envolvidos na conspiração original estava começando a se desfazer. Capítulo 9. A revelação final. A descoberta de que Caimoazet estava sendo interrogada atingiu Renute como um raio numa noite clara. Ela se escondeu atrás de uma coluna de mármore no jardim, observando enquanto os 2 guardas faziam perguntas cada vez mais específicas sobre os movimentos da escrava Núbia na noite em que ela havia perdido a criança. Era óbvio que alguém havia levantado suspeitas sobre as circunstâncias do aborto, e agora toda a rede de conspiradores estava em perigo mortal. Caimoazet, para seu crédito, mantinha uma expressão de confusão genuína enquanto respondia às perguntas. Não entendo por que estão me interrogando, dizia ela, sua voz tremendo ligeiramente. Sou apenas uma escrava das cozinhas. Não tenho acesso aos aposentos do harém e certamente não teria motivos para prejudicar a princesa Enute. Mas Enute podia ver que os guardas não estavam completamente convencidos. Um deles, um homem alto e magro, com uma cicatriz atravessando sua face esquerda, parecia especialmente suspeitoso. Várias pessoas a viram nos corredores próximos ao harém naquela noite, disse ele. Isso é muito estranho para uma escrava que deveria estar nas cozinhas. Foi nesse momento que Enute tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo ela mesma. Em vez de fugir ou tentar avisar os outros conspiradores, ela saiu de seu esconderijo e se aproximou do grupo com toda a autoridade real, que conseguiu reunir guardas, disse ela, sua voz cortando o ar noturno como uma lâmina afiada. Por que estão interrogando esta mulher em meus jardins privados? Os 2 homens se viraram rapidamente, suas expressões mudando para uma mistura de surpresa e reverência, ao verem a princesa se aproximar. Eles se ajoelharam imediatamente, tocando suas testas no chão em sinal de respeito. Princesa Renute, disse o guarda com a cicatriz. Pedimos desculpas por perturbá-la. Estamos investigando algumas irregularidades relacionadas à noite em que você sofreu sua perda trágica. Enute se aproximou mais, observando Caimoazet, que também havia se ajoelhado, mas cujos olhos encontraram os dela por um breve momento carregado de emoção. Que tipo de irregularidades? Bem, princesa, hesitou o guarda, claramente desconfortável por ter que discutir tais assuntos com a própria vítima. Alguns servos relataram movimentos incomuns no harém naquela noite. Pessoas que normalmente não teriam acesso àquela área foram vistas nos corredores. Renute fingiu considerar essa informação cuidadosamente. E vocês suspeitam que essa mulher estava envolvida de alguma forma? É uma possibilidade que devemos investigar, princesa. Ordens do próprio faraó. O coração de Renute gelou ao ouvir que seu pai havia ordenado pessoalmente a investigação. Isso significava que suas suspeitas sobre as circunstâncias do aborto eram mais sérias do que Kent havia conseguido convencê-lo.
E se a investigação continuasse, inevitavelmente levaria a Amentet, Ptahhotep e eventualmente a toda a rede de conspiradores. Deixem-me falar com ela sozinha, ordenou Enut, usando o tom de comando que havia aprendido desde a infância. Se há algo que ela sabe sobre aquela noite, talvez seja mais provável que me conte diretamente. Os guardas se entreolharam, claramente incertos sobre deixar a princesa sozinha com uma suspeita. Mas a autoridade real de Enut era absoluta e eles não tinham escolha a não ser obedecer. Como desejar, princesa? Estaremos próximos, se precisar de nós. Quando ficaram sozinhas, Renut ajudou Caim Mazete a se levantar, segurando as mãos de sua mãe verdadeira com uma ternura que contrastava drasticamente com a frieza que havia mostrado aos guardas. Mãe, sussurrou ela, usando a palavra pela primeira vez em sua vida. Eles sabem, de alguma forma descobriram que algo aconteceu naquela noite. Caimosete assentiu gravemente. Eu sei, filha. Tenho ouvido rumores nas cozinhas. Alguém falou, ou alguém viu algo que não deveria ter visto. O que vamos fazer? Se eles continuarem investigando, vão descobrir tudo sobre você, sobre Amentet, sobre o ritual. Foi então que Caim Mozet fez uma sugestão que deixou Enut sem palavras. Há uma maneira de parar a investigação, disse ela lentamente. Mas exigiria que você fizesse algo que pode ser impossível para você aceitar. O quê? Conte a verdade ao faraó. Toda a verdade sobre quem eu realmente sou, sobre o que realmente aconteceu naquela noite, sobre tudo. Enut a encarou como se ela tivesse perdido a razão. Mãe, isso seria suicídio. Ele nos mataria a todas, talvez, admitiu Caimazet. Ou talvez, finalmente confrontado com a magnitude de seus próprios pecados, ele encontre algum vestígio da decência que uma vez possuiu. Mas antes que Enut pudesse responder, uma nova voz cortou a noite. Uma voz que fez ambas as mulheres gelarem de terror. Que conversa interessante, disse o faraó Rutepo, emergindo das sombras com uma expressão que misturava curiosidade e suspeita. Minha querida Enut, conversando tão intimamente com uma escrava das cozinhas. E que palavra interessante você usou, mãe. Enut sentiu como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Seu pai havia ouvido o suficiente para entender que algo muito mais complexo estava acontecendo do que ele havia sido levado a acreditar. Não havia mais como esconder, não havia mais como mentir. Pai, começou ela, mas Rutepo levantou uma mão para silenciá-la. Não, disse ele, sua voz perigosamente calma. Deixe-me adivinhar. Esta mulher, esta escrava núbia, é sua mãe verdadeira, não é? E toda a história sobre você ser filha de uma esposa real que morreu no parto foi uma mentira elaborada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Caimosete se ajoelhou novamente, preparando-se para a morte que certamente viria. Enut permaneceu de pé, mas seu corpo tremia como uma folha ao vento. Então, para surpresa de ambas, Rutepu começou a rir. Não era uma risada de alegria ou diversão, mas algo muito mais perturbador. A risada de um homem cuja mente finalmente havia se quebrado completamente. 16 anos, disse ele entre gargalhadas, 16 anos vivendo uma mentira. E o mais irônico é que isso torna tudo ainda mais perfeito. Não apenas me relacionei com minha própria filha, mas com minha filha bastarda, uma criança nascida de uma escrava. Enut recuou, horrorizada pela reação de seu pai. Ela havia esperado raiva, violência, talvez até morte imediata. Mas essa aceitação distorcida, essa celebração de sua própria depravação era muito pior do que qualquer punição física. E agora, continuou Rutepo, sua voz assumindo um tom que fez a pele de Enut se arrepiar, agora que sei a verdade completa, posso planejar adequadamente nosso futuro.
Você engravidará novamente, minha querida filha bastarda, e desta vez nada, nem deuses, nem sacerdotes, nem conspirações secretas impedirá que nossa criança venha ao mundo. Foi nesse momento que Enute percebeu que seu pai não era apenas louco, ele era completamente e irreversivelmente insano, e que a única maneira de parar a continuação de sua linhagem amaldiçoada seria através de medidas extremas que ela nunca havia imaginado ter coragem de tomar. Mas enquanto pai e filha se encaravam nos jardins iluminados pela lua, nenhum deles sabia que outros eventos já estavam em movimento. Eventos que tornariam todas as suas preocupações sobre o futuro completamente irrelevantes, pois a cerimônia de purificação que Rutepu havia planejado estava a apenas 2 dias de distância, e os conspiradores liderados por Kent já haviam posto seu plano mortal em ação. A única questão que restava era quem morreria primeiro, o faraó louco ou aqueles que ousaram desafiá-lo. Capítulo 10. O preço da verdade. A cerimônia de purificação começou ao nascer do sol, quando os primeiros raios dourados de Ra tocaram as águas sagradas do Nilo e pintaram o céu de carmesim e ouro. Todo o palácio havia sido transformado num templo gigantesco, com altares improvisados erguidos em cada pátio e corredores decorados com flores de lótus e incenso aromático que criava nuvens perfumadas no ar matinal. O faraó Rutepu havia ordenado que todos os habitantes do palácio participassem da cerimônia, desde os nobres mais altos até os escravos mais humildes. Todos. Ele acreditava que apenas uma demonstração massiva de devoção seria suficiente para reconquistar completamente o favor dos deuses e garantir que sua próxima tentativa de engravidar Enute fosse bem-sucedida. Enute observava os preparativos de uma varanda alta, seu coração pesado com o conhecimento terrível que havia adquirido na noite anterior. Ela sabia sobre a conspiração de Kent, havia presenciado a loucura completa de seu pai e agora estava presa entre 2 destinos igualmente horríveis: permitir que os conspiradores matassem Rutepu e possivelmente assumissem o controle do reino, ou avisar seu pai sobre o perigo e permitir que ele continuasse sua tirania insana. Mas havia uma terceira opção que ela havia começado a considerar durante as horas sem sono da noite anterior. Uma opção tão drástica e final que fazia suas mãos tremerem apenas de pensar nela. Nos pátios abaixo, Kent dirigia os preparativos finais com a eficiência de alguém que havia presidido centenas de cerimônias similares, mas por baixo de sua calma exterior, seus nervos estavam tensos como cordas de harpa. Horemheb havia confirmado que os guardas leais estavam posicionados estrategicamente, e o Iá havia espalhado discretamente substâncias inflamáveis pelos locais apropriados, e tudo estava pronto para o acidente que mudaria o curso da história egípcia. O plano era elegante em sua simplicidade. Durante o clímax da cerimônia, quando Rutepu estivesse no centro do altar principal, oferecendo sacrifícios ao fogo sagrado, uma rajada de vento inesperada derrubaria algumas tochas, espalhando chamas pelas substâncias inflamáveis que Yuya havia preparado. O fogo se espalharia tão rapidamente que seria impossível salvar o faraó e sua morte pareceria um acidente trágico ou até mesmo um sinal de que os deuses haviam decidido chamá-lo de volta. Mas conforme a manhã avançava e a cerimônia se aproximava de seu clímax, sinais estranhos começaram a aparecer que fizeram até mesmo os conspiradores mais determinados questionarem se estavam fazendo a coisa certa. Pássaros que normalmente enchiam os jardins do palácio com seus cantos matinais permaneceram silenciosos. O vento, que deveria ajudar a espalhar o fogo planejado, parou completamente, deixando o ar pesado e opressivo. E mais perturbador de tudo,
Várias pessoas relataram ter visto figuras sombrias movendo-se pelos corredores, figuras que desapareciam quando observadas diretamente. Ptahhotep, que havia sido forçado a participar da cerimônia apesar de seus nervos em frangalhos, notou que Enut parecia estranhamente calma considerando tudo o que havia acontecido. Ela estava vestida com suas melhores roupas cerimoniais. Um vestido de linho branco puro bordado com fios de ouro e prata, joias que brilhavam como estrelas capturadas e uma coroa pequena mas elaborada que a marcava como princesa real. Mas havia algo em seus olhos que o preocupava, uma determinação férrea que ele havia visto apenas uma vez antes, na noite em que ela havia bebido a poção que terminou sua gravidez. Era a expressão de alguém que havia tomado uma decisão irreversível, independentemente das consequências. Quando o sol atingiu seu zênite, Rutepo finalmente fez sua entrada dramática no pátio principal. Ele estava vestido com as vestes cerimoniais mais elaboradas do tesouro real, uma túnica de ouro puro que pesava tanto que ele mal conseguia se mover, um cocar gigantesco decorado com penas de avestruz e pedras preciosas, e joias suficientes para comprar um exército inteiro. Sua aparência era ao mesmo tempo majestosa e grotesca. Um homem tentando desesperadamente se parecer com um deus, mas conseguindo apenas parecer com uma caricatura patética de poder divino. Seus olhos brilhavam com a luz febril da loucura e ele se movia com os gestos exagerados de alguém que havia perdido completamente o contato com a realidade. Meu povo, gritou ele, sua voz ecoando pelos pátios lotados, hoje demonstramos aos deuses que nossa devoção não conhece limites. Hoje provamos que somos dignos de suas bênçãos mais sagradas. A multidão respondeu com aclamações que soavam forçadas e nervosas. Todos podiam sentir que algo estava errado. A atmosfera estava carregada de uma tensão que fazia a pele se arrepiar e os cabelos se eriçarem. Quente se aproximou do altar principal, carregando uma tocha sagrada que havia sido acesa no templo de Ra antes do amanhecer. Esta seria a chama que iniciaria os sacrifícios. E, se tudo corresse conforme o planejado, também iniciaria o incêndio que mataria o faraó Ó-Ra. Senhor do céu e da terra, começou ele, sua voz carregada de uma solenidade que escondia suas verdadeiras intenções. Aceite estas oferendas de seu servo fiel, o divino faraó Rutepo. Foi nesse momento que Enut tomou sua decisão final. Ela desceu lentamente das varandas superiores, caminhando através da multidão que se abria respeitosamente diante dela. Cada passo era medido e deliberado, como se ela estivesse caminhando em direção ao seu próprio destino. Quando chegou ao altar principal, ela se posicionou ao lado de seu pai, que sorriu para ela com uma mistura de amor paternal distorcido e luxúria que fez o estômago de todos os observadores se revirar. Minha bela Enut, murmurou ele, alto o suficiente para que outros ouvissem. Você veio se juntar a mim nesta demonstração sagrada, que os deuses vejam nossa união e nos abençoem novamente com uma criança. Enut assentiu silenciosamente, mas suas mãos se moveram discretamente para a adaga cerimonial que estava presa ao cinto de seu pai. Era uma lâmina pequena, mas extremamente afiada, tradicionalmente usada para sacrifícios de animais durante cerimônias religiosas. Kenti, percebendo que algo estava acontecendo, mas não entendendo exatamente o que, hesitou por um momento antes de continuar com o ritual. Orineb, posicionado estrategicamente entre a multidão, fez um sinal discreto para seus homens se prepararem para agir, mas antes que qualquer um dos conspiradores pudesse executar seu plano, Enut agiu. Com um movimento rápido e fluido, que surpreendeu até mesmo ela mesma, ela puxou a adaga do cinto de seu pai e a cravou profundamente em seu peito, bem abaixo do coração.
O ouro puro de sua túnica cerimonial não ofereceu proteção alguma contra a lâmina afiada. O Tepo olhou para baixo, vendo a lâmina emergindo de seu peito e o sangue vermelho escuro se espalhando pela túnica dourada.